Espartanos, bom dia pessoal, Arru! É isso aí, continuando a história de Licurgo aí pessoal. Continuação do vídeo anterior, eu falei um pouco de Licurgo e a formação dos espartanos, o Código de Esparta. E hoje eu vou falar mais sobre isso aí. Licurgo, pessoal, foi um legislador e muitos falam que foi rei de Esparta. A história dele é bem contraditória, tem várias versões, né? Mas antes aí de continuar essa história aí, dê um bicudo no like aí, se inscreva, dá uma porrada no canal de inscrição aí, um arru no sininho aí, para continuar recebendo esses podcasts espartanos aí, pessoal. Mas hoje vamos lá, sem enrolação, vamos direto no assunto aí de Licurgo. Então é o seguinte, a história dele é meio contraditória. Muitos dizem que ele foi rei de Esparta e outras fontes já falam que não, que ele recusou o cargo, inclusive de rei de Esparta. E eu vou contar um pouco mais dessa história aqui hoje. Mas enfim, foi o cara que praticamente fundou o Código de Esparta, né, com as leis espartanas. E eu vou dando alguns detalhes aqui sobre essas leis aqui ao longo do podcast, no decorrer do canal aqui também, com outros vídeos falando mais sobre as leis de Esparta. E praticamente esse código é um código político militar, né? Tanto na questão da organização das leis, né, do código de ética, quanto também da questão do militarismo, né, quanto a questão do espartano ir para a guerra, de forma de treinamento, do agogê, que eu já falei em outro vídeo, né? Então basicamente isso. E Licurgo praticamente ele fundou essas leis de Esparta baseado na época que ele ficou em Creta. Exatamente. Muitos falam Creta, outros falam Creta. Quando ele ficou lá, ele meio que foi meio perseguido por uma rainha. E aí ele foi para Creta e aí que ele estudou sobre várias leis lá, como é que funcionava. E foi a base para ele fundar o Código de Esparta, né? Bom, aí você fica curioso, mas como assim? Ele foi perseguido por uma rainha? Então beleza, então, eu vou entrar a fundo aqui na história de Licurgo aqui, né? Até porque no último vídeo acabou que eu desfoquei um pouco, falei de outras coisas e perdi a essência aqui, que era o foco, era Licurgo. Então vamos falar mais aqui nesse vídeo aqui. Pessoal, o negócio é o seguinte, o Polidecto, os espartanos tinham uns nomes esquisitos, né? Na Grécia tinha uns nomes cabulosos, né? Igual aquele lá do Euritos, parece com Doritos. Agora Polidecto era basicamente o irmão de Licurgo, né? O irmão mais velho, e ele era o rei de Esparta na época. E aí esse rei de Esparta ele morreu deixando sua esposa grávida. E aí o que aconteceu, pessoal? Essa esposa chegou para Licurgo, né, e falou assim, queria fazer um pacto com ele. Só que essa esposa não foi estilo espartana não, porque foi totalmente infiel, assim, não infiel, mas assim, né, não honrou nada seu marido, né, não teve honra nenhuma, não teve respeito nenhum pelo seu marido depois de morto. Seu marido, o rei, morreu e ela chega pro irmão mais novo dele, que no caso era Licurgo, e faz uma proposta para ele se tornar o rei de Esparta, para casar com ela e se tornar o rei de Esparta. E nisso ela abortaria o filho dela, que era a linhagem do rei espartano, né? Do seu irmão mais velho. E o que acontece nessa história, pessoal? Por que Licurgo ficou sendo um personagem foda em Esparta? Porque ele simplesmente se recusou. Ele se recusou. Ele honrou o irmão dele, falou assim, não vou casar com você, e o rei de Esparta não deve ser eu, deve ser o seu filho, que é o sucessor primário legítimo, né? E essa atitude, pessoal, refletiu em Esparta assim como uma forma muito forte de ética, de comprometimento, de honra. Licurgo foi ovacionado pelos espartanos em relação a isso. E muitos falam que ele acabou se tornando rei de Esparta, mas outras histórias falam que na verdade ele só foi um legislador e que recusou esse cargo, né, de rei de Esparta. Mas enfim, independente disso, essa mulher espartana, né, que era casada com o irmão dele mais velho, ficou puta, começou a persegui-lo, né, querendo meio que
sabe, meio que manchar a imagem dele, meio que ferrar com ele. E aí acabou que ele foi exilado, foi para Creta, e lá que ele Creta, e aí que ele descobriu sobre leis, estudou sobre isso, né, sobre legislações, sobre códigos, né, de ética, e acabou que isso foi a base, né, para a formação, né, da legislação das leis do Código Espartano. Bom, e aí logo após aí muitos falam que essas leis de Esparta elas foram colocadas logo depois da invasão dos Dórios. Eu já fiz um vídeo aqui sobre a origem de Esparta, né? Que Esparta antigamente ela foi dominada pelos dóricos ou dórios, né? Que são uns bárbaros lá cabulosos. Os espartanos, a essência, a descendência de Hércules deles lá eram realmente desses dórios aí. Antes de ser espartano eram os dóricos, né? E aí eles falam que logo depois dessa invasão aí, que foi logo assim no início mesmo de Esparta, da Lacônia, né? Lacônia é o outro nome para Esparta, Lacedemônios é o nome que os espartanos recebiam, né? Por viver lá. Enfim, Licurgo acabou chegando, colocando esse código de Esparta, e aí foi que houve a criação da Gerúsia, que era um conselho de velhos anciões espartanos acima de 60 anos. Eram 28 anciões, né? E lá eles poderiam debater sobre leis, né? Foi praticamente a criação de um senado, né? E o nome que representava isso era Apela, né? Além disso, ainda tinha a dominância de 2 reis em Esparta, né? Porque não tinha aquela questão do controle na mão de um só, não. Tinham 2 reis justamente para poder aferir, né, as decisões em relação à guerra, em relação à luta. E aí, quando esses reis não concordavam entre si, entrava esse conselho da Gerúsia, de certa forma, né, para balancear esse equilíbrio de leis. O que a gente, levando para a vida moderna hoje em dia, a gente pode ver que é um sistema de balanço e contrapeso que a gente estuda no direito aí, né? Então, tem a casa legislativa, executiva, judiciária, e aí essa espécie de Gerúsia era tipo um senado mesmo, onde esses velhos espartanos acima de 60 anos eram consultados, né? E claro, e tinha a base religiosa ainda também, que era o oráculo de Delfos, né? Que era uma coisa mais mística, mais voltada para a religiosidade, enfim, questão de olhar essas coisas de premonição, enfim, essas coisas assim, que é a coisa assim mais mística da parada mesmo, né? Sobre as decisões que os guerreiros iam tomar, eles consultavam bastante esse oráculo. Como vocês já viram no filme 300 aí, tipo assim, era a lei máxima, absoluta ali, a palavra do oráculo, né? Eles respeitavam muito, acreditavam que aquilo ali era uma encarnação dos deuses ali que direcionava todo o caminho de Esparta. Tanto que Leônidas foi pra guerra, né? Muito por causa do que ele viu no oráculo e tal, baseado também nisso, né? Ele escutou o oráculo antes de tomar uma decisão também, né? Bom, mas enfim, o Licurgo ele foi considerado o primeiro tirano, ditador de Esparta, né? Ele foi um ditador, ele foi uma pessoa que realmente queria o poder acima de tudo, e a forma que ele colocou isso foi muito maçante, assim, foi muito taxativa, autoritária. Ele simplesmente decretou, colocou os valores dele, e como ele tinha muito prestígio entre os espartanos, né? Acabou que as leis dele ficaram em Esparta de forma cláusula pétrea mesmo, né? E essa cláusula pétrea foi porque ele tinha pedido para um rei, ele fez um pedido para que as leis dele só pudessem ser mudadas se caso ele fosse consultado. E aí o que ele fez, pessoal? Logo depois que o rei decretou que realmente as leis de Esparta, formadas por Licurgo, só poderiam ser mudadas com a autorização dele, ele se suicidou. Ele se suicidou justamente para que essas leis permanecessem eternamente em Esparta, e não teria como mudar essas leis. Para ele, inclusive, não trair a ele mesmo, né? Nem o próprio código que ele montou, né? Muito louco isso, né? Muito maluco. Bom, e no mais é isso. As leis de Licurgo visavam formar espartanos assim que ficassem longe de inveja, de cobiça, né? De preguiça. A ideia era formar homens virtuosos, né? Com essência de valores, de ética, de honra, valores espirituais, e não desenvolver pessoas que eram só ligadas à questão material, questão de riqueza, como era antigamente, né? Porque
é a questão mesmo da futilidade, não queria um povo fútil, né? Queria realmente valores nobres em cada homem espartano, né? Queria formar realmente um exército e uma cidade formada por gente de glória, né? Que tem essência, que tem conteúdo. Não é só o ter, não, é simplesmente o ser, né? Era mais importante, né? E nesse código dele tinha a questão do respeito para os mais velhos, né? O combate à luxúria, o combate à questão da ganância, da ambição, né? E ele retratava muito nesse código a questão da liberdade formada junto com uma disciplina, né? E esse código de Esparta, para quem não sabe, chama Retra, exatamente. Muita gente pergunta, e é o código que foi formado pelo Licurgo aí. Bom, mas enfim, uma das coisas que ele achava essencial nesse código de espartano era justamente essa questão que ele via a preguiça, a luxúria, a gula, os prazeres da matéria e tal, como prazeres e permissões que, na verdade, aquilo ali para ele era escravidão. Exatamente, aquilo ali era escravidão para Licurgo, porque ele via que, de certa forma, quem fica preso aos prazeres da carne, quem fica preso aos prazeres da matéria, na verdade, é um escravo da própria matéria, né? Então Licurgo achava que isso era uma forma de escravidão, que se você viver sua vida baseada em prazer, né, é uma escravidão. E aí o conceito dele vai muito parecido com o conceito do Jocko Willink, que é um Navy SEAL aí que dá palestra aí, o cara é foda, né, da mesma linhagem aí do David Goggins, né? Que ele tem um livro que chama Disciplina é Liberdade. Disciplina é Liberdade, onde prega que um regime único, assim, né, onde que ele é mais reservado, severo, né, ele é mais rígido, né, regrado, cheio de regras. Na verdade, isso que é a verdadeira liberdade para eles, porque você fica... mas aí muita gente fala assim, mas você fica escravo da própria disciplina, você fica escravo da sua própria agenda. Pessoal, mas na verdade isso aí pode ser ruim para algumas pessoas, mas na verdade é liberdade para outras. Na verdade, você ter tempo para fazer suas coisas, gerir seu tempo, já fazer reflexão aqui, né? Você ter tempo para fazer suas coisas, você ter tempo para cuidar das suas coisas, você praticamente você vai estar organizando melhor a sua agenda e você não vai ficar refém dos seus prazeres, né? Você não vai ficar refém da preguiça, da procrastinação. Seus projetos todos vão andar para frente, né? Seja projeto profissional, projeto pessoal, projeto familiar, né? Com a base de equilíbrio. E ter disciplina é isso. E ainda sobra um tempo, para quem é muito disciplinado, com a agenda disciplinada, ainda sobra um tempo sim para poder olhar outras coisas, para olhar a questão do divertimento, do prazer, do lazer, das viagens, de férias, de família, né? Por que não? Agora, uma pessoa que é toda desorganizada, que não tem disciplina nenhuma, ela já mistura tudo isso aí e acaba que a vida dela não progride, não anda para frente, né? Então é muito bacana essa reflexão aí, pegando Licurgo e fazendo essa junção com o Jocko Willink aí, né? Que a disciplina é liberdade. Pessoal, então assim, hoje eu foquei mais em Licurgo, mas tem mais coisa aqui no Espírito do Guerreiro, né? Isso aqui não tirei do Espírito do Guerreiro não, isso aqui eu fui pegando mais textos da história dele. Tenho mais coisa para falar nos próximos vídeos, mas esse vídeo aqui é realmente tentando fazer um vídeo mais rápido, né? Mais direto. E a reflexão é o seguinte, pessoal: primeira questão da ética, né? Ele honrar o nome do irmão dele, não casar com a mulher. Não, porque para ele, olha só, ia ser muito cômodo ele virar o rei de Esparta casando com a irmã dele, casando com a mulher do irmão dele, né? Abortando o filho, né? E aí o filho seria descendente, o filho que ele fizesse com ela seria descendente direto dele. Então, assim, ele teve uma oportunidade assim e foi ético, né? Nesse sentido, cumpriu essa questão aí e foi ovacionado por isso. Então a reflexão primeira é essa, da gente sempre manter a ética, da gente honrar os familiares, né? E falando sobre honrar familiares, principalmente na questão que Licurgo e Esparta, diferentemente de outras culturas, honra demais os mais velhos. Os mais velhos são respeitados, coisa que não existe hoje mais na geração de hoje, né? Ninguém respeita pai e mãe, avô e avó,
Tem neto que toca avô e vó igual, né, como se fosse um indigente ali, não respeita, não escuta, e às vezes está perdendo uma grande oportunidade, porque esses velhos, na verdade, eles são vividos, eles têm mais idade, né? Muitos são carentes, gostam de conversar, de falar, e as pessoas hoje em dia estão sem paciência com os velhos, né? Então a gente não pode ser assim não, pessoal. A gente tem que dar carinho, a gente tem que dar amor, a gente na verdade tem que fazer o contrário, né? Porque quando a gente era mais novo, né? Quando seus pais eram mais novos, foram seus avós que cuidaram dele, que deram toda a criação, que deram os valores, que deram a honra, que deram o mérito, tudo que você é hoje, de certa forma, é subsídio, é combustível dessa energia que foi emanada por você, deles para você, né? Então esse respeito aos mais velhos é assim principal, né? Essa questão mesmo da disciplina e liberdade, da gente poder viver nossa vida de forma organizada, com gestão do tempo, né? Fazer os nossos projetos, tocar nossa vida. Claro, ter um tempo para prazer, ter um tempo para lazer, mas não deixar que isso domine a nossa vida, não virar um escravo de prazer, né? No sentido de precisar daquilo ali o tempo todo, achar que tudo que você vai fazer tem que ter alegria, tem que ter prazer, sendo que a vida traz outras coisas que são muito mais complicadas, e treinar o desconforto, né, é o que deixa a gente guerreiro, é o que deixa a gente mais forte. E mais do que isso, tentar achar o prazer nesse desconforto, né? Uma frase que eu gosto muito é o seguinte: o desconforto é justamente a minha área de conforto. O desconforto é a minha área de conforto. Então, né, pra gente poder estar sempre se reciclando, se reinventando, porque o ser humano precisa de mudança, precisa de transformação, e a gente tem que estar sempre melhorando. O ser humano que fica estagnado, não só na questão da ideia, da ideologia, da mentalidade, do físico, da saúde, simplesmente ele está sujeito a só simplesmente passar por essa vida aqui, né, sem propósito algum. Bom, pessoal, e aí fechando aqui, para fechar aqui o nosso podcast de hoje na reflexão, a única coisa aqui desse ponto aqui de Licurgo é a questão mesmo da tirania, né? Mas ao mesmo tempo ele foi um tirano, né? A gente pode pegar outros tiranos aí da história, aqueles governos autoritários, ditador, Fidel Castro, enfim, esse pessoal todo aí. Mas Esparta só foi o que foi graças a isso, né? Graças a essa tirania. Então, assim, e o Licurgo foi muito inteligente, porque ele já fazia uma lavagem cerebral nos meninos desde moleque, né? Desde 7 anos de idade, no Agogê. Então, isso caracterizava uma forma de cumprir a lei, de honrar Esparta, de honrar os valores espartanos de uma forma tão forte, que esses meninos, assim, nenhum questionava o código de Esparta. Isso foi acontecer muito tempo depois, né? E o nível de disciplina e de obediência desses guerreiros era extremo, coisa que você não vê hoje em dia, né? Uma disciplina assim que o pessoal não vê mais como essa forma assim extrema, mas hoje a gente vê que o sistema militar espartano, essa disciplina e essa obediência e esse obedecer espartano, de realmente seguir as leis, de inclusive jogar os próprios filhos pelo penhasco, por Esparta, veio justamente daí, desse código espartano, que foi uma lavagem cerebral, uma ditadura ali, que ele foi muito inteligente ali de colocar aquilo ali, né, desde os espartanos ali, quando forem nascendo, já ir para o Agogê, já para fazer essa lavagem. Então, assim, o exército espartano era muito rigoroso, muito rígido e muito obediente, né, na questão da obediência. Bom, pessoal, e é lógico que esse sistema ditatorial, né, a gente sabe que isso aí é uma loucura, né, nos dias de hoje, mas realmente a gente também tem muitas opiniões controversas, muita gente, muitas polarizações, acaba que falta aquela união, aquela obediência, até para lutar contra o próprio sistema, né? Então, como é que você luta contra um sistema, por exemplo, do governo aqui no nosso país, se tem gente de um lado, tem gente do outro, tem gente do outro lado? Então, é aquilo que eles falam em tática militar, né? Dividir para conquistar, né? Separar para conquistar. E é o que eles fazem com o povo, é o que os políticos fazem com o povo, o governo faz com o povo, né? Divide, separa em grupos
esses grupos ficarem contra eles e acaba que ninguém muda o sistema e os corruptos estão aí há anos e anos e anos só trocando de poder. Bom, a reflexão desse vídeo foi hoje. Tem mais histórias, Espírito do Guerreiro, vou continuar contando mais pra frente isso aí, sobre mais leis de Licurgo, leis de Esparta. Isso aqui praticamente já é quase uma série já, porque tem muito conteúdo. No mais é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Espartano da vida moderna, tamo junto, superação, ir pra frente, arru! É isso aí. Fica com Deus aí, todo mundo. Abraço.